Oi, meninas, tudo bem com vocês? Vocês se lembram que no vídeo anterior eu fiz uma eco bag com calça jeans. E aí eu utilizei só uma perna para fazer a bolsa e sobrou uma perna toda de calça jeans. Então eu fiz todas essas carteirinhas com o que sobrou daquela calça. E aí eu trouxe o passo a passo hoje. Nós vamos fazer essa daqui. Vou ensinar a fazer uma tela C diferente. Aqui eu aproveitei também da calça jeans. Olha aqui, bolsinha. Toda forradinha, zíper embutido. E aí eu trouxe os outros modelos também. Olha só que bacana. Bolsinho, aproveite tudo, gente. A gente não perde nada. Mais bolsinho, olha aqui, ó. E qualquer material que você tenha, qualquer restinho de material, você consegue usar para fazer essas carteiras. Retalhinho de tecido, certo? Então no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa aqui. Vamos fazer uma tela C e vamos aprender a montar a carteira. Então se você está aprendendo a costurar agora, tem bastante dúvidas, pessoal, ainda não viu até o final. Essa aqui é aquela calça que eu usei no outro vídeo para fazer a bolsa. Sobrou uma perna e sobrou a parte de cima toda. Eu já usei praticamente tudo, tá vendo? Já montei bastante de carteiras. Aí eu resolvi gravar essa aqui pra vocês verem. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é a parte que eu tirei o bolso. Aqui é uma parte da perna. Olha, a frente, o bolsinho. Aqui é uma parte da perna e eu aproveitei o bolsinho, o relógio. Costurei uns grupozinhos. Aqui também aproveitei o bolso. Aqui eu aproveitei só barra e cos. Por isso que ficou com essa aparência aqui. E todas eu estruturei com o feltro, porque eu não quero ela muito rígida. E essa aqui eu nem estruturei, porque como já tá grosso, e aí eu costurei ela invertida, tá vendo? Ó, o avesso. E aí aqui ficou pra fora. Eu queria mesmo esse desfiadinho. Eu queria esse detalhe mesmo, desfiadinho aparecendo. Vou mostrar uma aqui pra vocês agora, como que eu faço. Meu bolso aqui tá solto, tá vendo? Então eu vou lá na máquina e vou só passar uma costura aqui, já pra ele ficar fechadinho antes de cortar aqui a lateral. Costurei aqui essa parte, facilitar na hora de cortar aqui a lateral. E aí o forro do bolso, a gente também vai dispensar ele. Eu vou cortar aqui na lateral agora. E vocês observem que eu já tirei o cos também aqui. Agora eu vou tirar o forro do bolso. Mesma coisa, é só cortar mesmo, não precisa se preocupar em cortar certinho, porque não vai aparecer isso depois. Aqui eu já tenho uma cortada, deixa eu ver a medida que ela ficou. 29 por 20. Tá? Então um retângulo de 29 por 20. Se quiser fazer o molde no sulfite, para sempre ter o molde, eu só jogo a medida e só corto o retângulo mesmo. Eu vou aproveitar que eu já tenho esse aqui na medida certinha e vou posicionar ele aqui em cima da minha peça que eu quero cortar. Certo aqui, eu quero que saia o bolso, né? Fique menor, outra fique maior, porque é um trabalho artesanal, né, gente? Então, não tem problema também.
E aqui eu vou estruturar ela com o filtro. Só vou passar o ferro. E aí aqui eu vou fazer um trabalhinho de matelasse, vou fazer uma matelasse mais trabalhadinho, com ponto decorativo. Agora sobrou só esse pedacinho aqui, na parte das costas. Vou terminar de tirar o colo do passante, vou tirar o bolso. Eu gosto de usar estilete, só tome cuidado, né? Mas eu vou tirando devagarinho, ó. Pra não furar o tecido também, né? Já tirei no bolso. O bolso eu vou reservar e eu depois em outra cor. Eu consegui tirar sem furar. Às vezes acontece de rasgar, porque fica um traveco e fica difícil de tirar. Esse aqui, por exemplo, eu rasguei. Olha, esse aqui era o outro lado da calça. E eu fiz esse detalhezinho aqui. Ele é bem simples, tá, gente? Ó, só risquei, coloquei o tecido por baixo e costurei. Depois abri aqui, como se fosse uma janelinha. Aí vou fazer a mesma coisa, vou pegar um que eu já tenho cortado aqui na medida certinho. Vou acertar do jeito que eu quero que fique. Quero que fique esse pesponto aqui. Vou estruturar no filtro também. Pode ser manta R1, R2, pode ser porrobel, pode ser PVC, entretela, o que você tiver aí, tá? E foi isso que sobrou da calça, gente, olha só. E mais o bolso que eu não usei aqui, mas vou usar em outro trabalho. E o zíper também, eu tiro e faço uma flor de zíper, sempre aproveito. Gente, esse matelasse que eu vou fazer, eu aconselho vocês a utilizarem duas cores de giz ou de caneta. Eu vou usar aqui giz, esse é o giz fantasia, e vou usar uma caneta para tecido, aquela que apaga com ferro, tá? Como eu quero manter esse detalhe bem aparente, bem visível, eu vou fazer um matelasse só assim, só desse lado aqui. Nós vamos fazer listras na diagonal. Essa minha régua, ela tem os ângulos, então ela tem um ângulo de 30, de 45, de 60. No caso aqui, não sei se vocês conseguem. Aqui, tá vendo? Uma linha, aqui é de 30 graus. Eu vou posicionar essa linha aqui na borda do meu tecido. Aqui tá a linha de 30 graus. Eu vou fazendo o primeiro risco aqui. Vou fazer com giz primeiro. Essa minha régua ela tem 5 centímetros de largura, então eu já vou aproveitar a largura dela para facilitar. Então eu vou fazer agora eu vou cruzar, vou fazer quadradinhos, cruzando agora a minha régua. Novamente coloco lá no ângulo de 30 graus, faço o primeiro risco, e eu vou fazer agora as linhas cruzando. Como eu falei para vocês que eu quero deixar essa área livre, então eu delimitei a minha linha aqui. Vou costurar só até aqui. Agora, para fazer aquele matelasse diferente, o que a gente vai fazer? Nesses pontinhos de junção das linhas, nós vamos passar uma linha reta. Por isso que eu falei pra gente usar outra cor, porque acaba ficando confuso, confunde os nossos olhos. Então aqui tá a junção, ó lá. Aqui tá um quadradinho, né?
Aqui tem uma junção, aqui tem outra e aqui tem outra. Eu vou unir esses pontinhos aqui. A mesma coisa aqui. Aqui, aqui e aqui. Pra ver legal, né? Primeiro nós fizemos os quadradinhos com giz, e depois a linha reta, encontrando a junção dos pontinhos. Eu coloquei uma linha de cor diferente para destacar mesmo, tá? Mas aí se você não quiser que destaque, faça com a linha da cor do tecido mesmo. Meu feltro tá aqui embaixo, eu vou começar costurando as linhas brancas. Todas as brancas costuradas, agora só vou costurar em cima das linhas vermelhas. Como eu tô fazendo pontinho decorativo, eu não preciso dar retrocesso aqui. Agora só vou passar um zigue-zague aqui em volta pra gente finalizar a peça agora. Aqui eu cortei o forro. O forro eu cortei 2 centímetros maior no comprimento. Aqui ele tá de 2 a 3 centímetros maior por conta da margem de costura, porque nós vamos dividir esse forro ao meio para facilitar na hora da costura. Certo? Então a largura é a mesma, só que no comprimento a gente corta ele um pouquinho maior para dividir ao meio, porque depois no final de tudo aqui vai ter uma costura. Então a gente precisa deixar a margem de costura, né? Aqui eu tenho um cursor, uma meia argola, ela tem 1 centímetro aqui, tá? Essa daqui ela é bem pequena. O zíper são 17 centímetros de zíper. Esse que eu tô usando é o zíper de metro número 5. Eu cortei 2 pedacinhos de jeans para fazer o acabamento da ponta do zíper. Então aqui não tem medida. É importante só que seja a largura aqui do zíper, tá? A gente vai posicionar assim. O direito do meu jeans, o direito do meu zíper. Vou passar uma costurinha aqui. Vou trazer aqui pro lado direito e vou bater um pespontinho aqui para ficar mais reforçado, né? Agora aqui eu posso já acertar para ficar na mesma altura do zíper. Tirar esse excesso aqui de tecido.
outra ponta vamos fazer a mesma coisa, mas antes vamos colocar o cursor, né? Pra não esquecer. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou acertar. Essa agulha que eu tô usando é a 14. Eu costurei aqui a minha plaquinha e a minha etiqueta. As duas eu compro na Shopee, tá, gente? A etiqueta tem o meu contato, aqui tem a logo. E a plaquinha também tem a marca e tem o Instagram. Agora eu vou marcar o meio aqui da minha peça. Vai fazer um pique, ou se você preferir marca com giz, fazer dos dois lados. Mas eu vou começar a costurar pelo lado que eu quero que seja a frente da minha carteirinha. Então, eu gosto de que o meu zíper ele feche para a esquerda. Vou colocar direito do zíper no direito da peça. Deixa eu marcar aqui o meio do zíper também. Eu marquei ele. Eu vou colocar a minha marquinha do meio do zíper, onde eu fiz o pique no meio da peça. Vou passar uma costurinha aqui. Aqui onde vocês estão vendo é risco de caneta. Eu fui fazer um detalhezinho, depois não acabei não usando e sobrou esse retalhinho para aproveitar. Agora eu vou pegar o forro. Agora eu venho com o forro por cima do zíper. Tá? Então o zíper tá no meio e o meu forro vem por cima. Eu vou passar uma costura também. Assim. Esqueci de queimar a pontinha do zíper, vou queimar agora. Então, aqui eu vou trazer para o lado direito, vou trazer meu forro todo para trás, deixo o forro bem esticadinho. Acerto aqui na frente também. E aí eu vou bater um pespontinho aqui agora. Aqui nesse encontro ficou bem grosso. Se eu tivesse na industrial não ia ter problema. Eu ia costurar tranquilamente aqui. Como eu tô na máquina doméstica, a costura aqui, a máquina não vai conseguir fazer essa costura, porque ficou bem grosso aqui. Então eu vou pespontar um pouquinho abaixo aqui, ó. Mas só por conta disso. Vamos ver. Acerta aqui. Deixe sempre o ponto no tamanho 4, 4,5. Não trabalha com ponto muito pequeno não.
Aqui onde tá super grosso, eu vou passando devagarinho. Vou sentindo, né? Girando o volante com a mão. E caso a agulha bater e ver que vai quebrar, como eu tô girando com a mão, então eu tenho tempo de impedir que ela quebre. Olha lá. Eu vou fazer um tirantezinho depois para carregar como carteira de mão. Então eu vou colocar essa meia argola agora. Essa parte aqui é a lateral da calça. Aquela parte que tem os pontas. Eu só cortei o tecido dos dois lados, ficou isso aqui. Vou colocar a argola. Essa minha, eu deixei ela 8 centímetros. Era pra eu ter costurado antes de costurar o forro, mas tudo bem. A parte do jeans, não pode pegar o forro tem que ficar solto, tá? E aqui também tá bem grosso. Então se a sua máquina ela não aguenta, ela é mais fraquinha, faz um tirantezinho normal, de uma faixinha mesmo de tecido, só o tecido. Aqui tá grosso, né? Então mais ou menos dá um dedo para baixo do zíper. E aí, como aqui tá grosso, o que eu faço? Eu não costuro eles sobrepostos. Eu costuro ele lado a lado, ó, pra ficar assim. Também ajuda a não sobrecarregar a máquina. Vou colocar no zigue-zague, fica mais fácil. Pronto. Dá uma costurinha de segurança também. Olha lá. E a posição é essa, tá? Você posiciona ele virado para dentro da sua peça, porque quando a gente fechar aqui virar a peça, aí é que ele vai ficar para fora. Tá? Lembre-se sempre desse detalhe, ó. O etiquetinho é a mesma coisa. Virada para peça. Depois a peça pronta que ela vai ficar certa. Agora, aqui tem a marquinha do meu zíper, do meio aqui. E também eu já tinha marcado o meio da outra ponta. Aqui. Vou juntar meio com meio. E vou passar uma costura de segurança. Vou vir com o meu outro lado de forro, por cima do zíper também, direito do forro, que vai em contato com o zíper, tá? E agora a gente precisa fazer o mesmo pesponto que fizemos aqui, precisamos fazer aqui. Mas agora ela tá fechada, então fica mais complicado pra gente fazer essa costura. Com o meu zíper aberto, eu vou trazer o forro tudo pra trás. E aí, se eu for tentar posicionar ela assim, dessa maneira, eu não vou conseguir. Eu vou costurar pela abertura do zíper, tá? E aí o pesponto não precisa chegar até o final. Se você conseguir pespontar pelo menos a parte que tá o zíper já é o suficiente, porque senão o forro fica subindo. Se a gente não prende, o forro ele fica subindo. Vou mudar aqui a posição da minha agulha.
Vocês estão vendo que eu tô costurando pela abertura do zíper, né? Ó, gente, então esse lado, eu contei só daqui até aqui. Só mesmo a parte que tá o zíper. Porque se a gente não fez ponta, essa parte do forro, ela fica subindo. E aí, na hora de abrir e fechar o zíper, ele acaba prendendo o zíper. Deixa eu virar pro lado direito, só pra vocês verem. Costura passando aqui, até aqui. Agora vamos pro fechamento da nossa peça. Nossa peça tá assim, o forro tá solto. Vamos trazer o forro para trás. E agora nós vamos fechar as laterais. Acerta, casa aqui certinho. As duas pontinhas aqui, ó. A parte do acabamento do zíper que nós costuramos, a gente joga ela pro lado do forro, joga pra cima, tá? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui é o acabamento onde nós costuramos o zíper. Esse tecidinho aqui, olha. Você vai encontrar essas duas pontas. E esse aqui a gente joga pra cima, joga pro forro. Vai encontrar essa com essa e esse aqui vai subir. Meu forro fica todo pra cima. Vamos lá costurar também. Então, cheguei aqui nessa parte que tá bem grosso. Não tô pisando no pedal, tô girando só o volante com a mão. Devagarinho mesmo, sem pressa. Vou dar uma conferida aqui se não pulou ponto, porque tá bem grosso esse lado. E às vezes acontece da máquina pular ponto. Quando acontecer, a gente passa uma costura para reforçar.
Se você vê que a sua máquina não aguenta, aí você não estrutura o seu jeans, usa só o jeans, tá? E a partir do acabamento do zíper você faz de tecido, porque o tecido é mais fino que o jeans, né? Essa minha máquina aqui, ela é bem boa. Aqui no costuro, que a gente vai virar e depois vai fazer o acabamento. Então agora é só virar. Pode cortar os cantinhos aqui. Os cantinhos sempre também acerta. Põe a mão por dentro e empurra todos os cantinhos. Pode usar uma tesoura sem ponta, ou um hachê, alguma coisa que não tenha ponta, com o risco de furar sua peça. Aqui é só costurar. Prontinho. Aqui falta passar o ferro para sair a tinta da caneta casinha. Mas é isso aqui. Eu vou fazer um tirante. Eu vou usar esse mesmo tecidinho. Eu vou usar esse mesmo material aqui que eu cortei da própria calça. Vou colocar um mosquetão. E aí eu vou prender com um engoz, com rebite. Esse já é muito grosso pra máquina, ela não aguenta, né? Mas a necessaire é isso aqui. Necessaire, carteira, né? E aí, o que vocês acharam? Se você gostou, se essa dica foi útil pra você, curte, comenta, compartilha. E se você quiser mais dicas de como reaproveitar a calça jeans, deixa aí nos comentários. Fiquem todas com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.